Olá, seja muito bem-vindo à unidade 7 da série Técnicas de Programação. Eu sou Roberto Vichinski e neste vídeo vamos iniciar o estudo sobre os fundamentos da linguagem C. Nas unidades anteriores, nós introduzimos alguns conceitos da linguagem, porém de uma forma mais prática, sem nos aprofundarmos muito em seus aspectos teóricos. Vamos agora, a partir desta unidade, estudar os fundamentos da linguagem C para que você tenha uma visão geral a respeito dos elementos básicos que compõem essa importante linguagem de programação. Nesta primeira parte, falaremos um pouquinho mais sobre diretivas de pré-processamento, variáveis, operadores aritméticos e legibilidade do código-fonte. As estruturas e controles serão abordadas na próxima unidade. Elas merecem um capítulo à parte. De uma forma geral, todos esses elementos já foram vistos nas unidades anteriores. A ideia aqui é apenas explorá-los com um pouco mais de profundidade. Para uma melhor compreensão, vamos elaborar um algoritmo, por exemplo, para calcular a área de um círculo. E em seguida, vamos construir o programa em linguagem C, dando um destaque um pouco mais aprofundado sobre os elementos básicos da linguagem. Então vamos lá. Primeiramente, vamos elaborar um macrofluxo do nosso algoritmo para calcular a área de um círculo. Vamos chamá-lo de calqueária. Como dado de entrada, esse algoritmo deve receber o raio do círculo, que será digitado pelo usuário. E como dado de saída, o algoritmo deve fornecer a área calculada do círculo. O processo que deve ser realizado é bastante simples. Calcular a área do círculo usando a clássica fórmula πr². O fluxograma desse algoritmo também é bastante simples. Devemos declarar apenas duas variáveis numéricas, que chamaremos de raio e área. Em seguida, o algoritmo deve receber pelo teclado o valor do raio, que será digitado pelo usuário. Após o recebimento, ele deve calcular a área do círculo usando a fórmula πr². Observe que estamos atribuindo à variável área o valor do π radiano com 5 casas decimais, multiplicado pelo raio ao quadrado. Veja ainda que estamos usando o artifício de multiplicar o raio por ele mesmo para obtermos o seu valor ao quadrado. Agora, é só exibir o resultado, ou melhor, o conteúdo da variável área na tela do computador e finalizar o programa. Como eu tinha dito, o fluxograma desse algoritmo é bastante simples. Vamos agora construir o programa correspondente em linguagem C. A primeira linha do código deve ser uma diretiva include, para que possamos incluir a biblioteca stdio.h no nosso programa. Lembre-se de que stdio é um acrônimo da expressão inglesa Standard Input Output, que no velho e bom português significa padrão de entrada e saída. Essa biblioteca contém, dentre outras, as funções scanf e printf, que são necessárias para o recebimento de dados pelo teclado e para a exibição de dados na tela. Portanto, sem essa diretiva de pré-processamento, não podemos receber dados pelo teclado e nem exibir dados na tela do computador. A próxima instrução do código é a linha que inicia a estrutura principal do programa. Usamos a palavra inglesa main, que significa principal, com letras minúsculas. Observe que devemos colocar uma abertura e fechamento de parênteses logo após a palavra main. Na realidade, a estrutura main é uma função que pode receber parâmetros externos quando o programa for executado a partir do sistema operacional. Se esse for o caso, devemos colocar dentro dos parênteses dois argumentos. O primeiro é um dado inteiro chamado argc, que indica a quantidade de argumentos recebidos. E o segundo é um vetor do tipo caractere chamado argv, que contém os valores dos argumentos recebidos. No nosso caso, fique tranquilo, nós não vamos usar argumentos externos. Vamos deixar somente abertura e fechamento de parênteses, o que é obrigatório na linguagem C. Agora, uma coisa importante, na frente da função main, devemos colocar o qualificador de tipo int.
Nos programas anteriores, nós não fizemos isso, pois o compilador do DevC++ é bastante tolerante nesse sentido. Mas o ideal é colocarmos sempre um qualificador na frente do man. Esse qualificador, que no caso é o int, faz com que o programa, quando for encerrado, forneça ao sistema operacional um código que indica a condição de encerramento. Se esse código for 0, significa que o programa foi encerrado normalmente, sem ocorrência de erro. Se o código for diferente de 0, significa que o programa foi encerrado mediante uma ocorrência de erro. E esse erro é identificado pelo próprio código fornecido pelo programa. O outro detalhe dessa linha é a abertura de chave. Essa chave indica o início do bloco de instruções pertencentes à função man. Alguns autores preferem colocar essa chave na linha de baixo. Sem problema, dá no mesmo. Eu, por uma questão de hábito, prefiro deixá-la na mesma linha da função man. Lembre-se de que a linha da função man corresponde ao início do fluxograma. A próxima linha é a declaração das variáveis que serão utilizadas pelo programa. Devemos indicar primeiramente o qualificador de tipo, que nesse caso é float. Em seguida, os nomes das variáveis, separadas por vírgula. Agora, é muito importante conhecermos as regras para a formação de nomes de variáveis. Vejamos. A primeira regra diz que o nome de uma variável deve ser sugestivo, ou seja, o nome deve indicar o conteúdo que essa variável representa. Por exemplo, a nossa variável raio representa o raio do círculo, cuja área deve ser calculada. Mais sugestivo que isso é impossível. Seria estranho se o nome dessa variável fosse x1, por exemplo. É claro que isso é permitido, pois o nome de uma variável é prerrogativa do autor. No entanto, isso acaba prejudicando a legibilidade do programa. A segunda regra diz que o nome de uma variável deve ser formado apenas por letras do alfabeto inglês, números e caractere underline, que é o sublinhado. Portanto, não podemos usar letras acentuadas, cedilha, espaço, sinais gráficos ou qualquer outro caractere diferente dos permitidos. A terceira regra diz que o nome de uma variável não pode começar com números, ou seja, ela deve começar ou com uma letra ou com um sublinhado. E a quarta regra diz que o nome não pode ser uma palavra reservada da linguagem. Ou seja, não podemos usar, por exemplo, as palavras man, include, float ou qualquer outra palavra da linguagem C. E para ilustrar a aplicação dessas regras, temos aqui alguns exemplos de nomes válidos de variáveis. Valor 1 é um nome válido, pois é formado apenas por letras e número, e não começa com número. Underline maior também é válido. Começa com um sublinhado, seguido apenas por letras. Peso líquido é válido, desde que não tenha acento. Salário mínimo também é um nome válido. Veja que não usamos acento. Lembre-se de que a linguagem C é case sensitive. Ela diferencia letras minúsculas de maiúsculas. Nesse caso, como eu usei as letras S e M maiúsculas na variável, eu devo referenciar essa variável, salário mínimo, sempre dessa forma, com S maiúsculo e o M minúsculo. O nome A_9 também é válido. Ele começa com letra, tem um underline e um número. E este outro A9, A_9, também é válido. Mas veja que essa variável é diferente da anterior. Ela tem a letra A maiúscula. Agora vejamos alguns exemplos de nomes inválidos. Um valor é inválido, pois começa com número. Underline M, espaço 2, também é inválido, porque ele tem um espaço entre a letra M e o número 2. Nome arroba também é inválido. O caractere arroba não é permitido. Salário mínimo é inválido, porque estamos usando acento. E por fim, include, que também é inválido, pois é uma palavra reservada da linguagem C.
Voltando ao programa, veja que os nomes das nossas variáveis, raio e área, obedecem às regras citadas. O único inconveniente é que a variável área deve ser grafada sem acento. Veja também que estamos declarando essas variáveis como numéricas de ponto flutuante, ou seja, numéricas reais do tipo float. Na unidade 5, nós fizemos uma abordagem sobre os tipos de variáveis, mas vale a pena relembrarmos. Para variáveis numéricas, temos 3 tipos básicos: int para números inteiros, float para números reais de simples precisão e double para números reais de dupla precisão. E para as variáveis do tipo caractere, nós temos o qualificador básico char, que é usado também para as variáveis do tipo cadeia de caracteres ou string. No nosso programa, as variáveis serão do tipo float e poderão receber valores numéricos reais com precisão de até 7 dígitos. Voltando ao fluxograma, a próxima instrução é o recebimento do raio do círculo. Mas no programa, antes do recebimento, vamos introduzir uma instrução printf para que o computador escreva na tela uma mensagem indicando o que o usuário deve digitar. E na linha seguinte, usamos a função scanf para o recebimento do dado digitado pelo usuário. Esse dado será armazenado na variável raio. E agora temos a linha que realiza o cálculo da área do círculo. Veja que estamos aplicando a fórmula πr², da mesma forma que escrevemos no fluxograma. Lembre-se que a variável área deve ser grafada sem acento, como fizemos lá na sua linha de declaração. A próxima instrução é mais um comando printf, para que o computador mostre na tela o valor calculado da área do círculo. Veja que nessa instrução temos uma novidade, o ponto e o número 2 entre os caracteres de formatação %f. Isso é um artifício que usamos para determinar o número de casas decimais do valor que será exibido na tela do computador. Só para ilustrar, imagine que na execução do programa o usuário tenha digitado o valor 3 como raio. O computador realizará o cálculo da área e encontrará o valor 28.274309. Como estamos aplicando o ponto 2 entre os caracteres %f, o computador apresentará o resultado com apenas 2 casas decimais. Um outro detalhe que devo salientar é que os números são apresentados no formato americano, ou seja, a vírgula, que no nosso padrão representa o delimitador decimal, é substituída pelo ponto no padrão americano. E para finalizar o nosso programa, devemos fechar a chave que foi aberta lá na linha que inicia a estrutura main. Antes de prosseguirmos, gostaria de fazer alguns comentários a respeito do código que acabamos de construir. Veja que o uso de acentuação é permitido apenas dentro das strings, ou seja, dentro das cadeias de caracteres delimitadas por aspas, que aqui estão destacadas em azul. Agora, para que essas letras acentuadas sejam exibidas corretamente, devemos configurar o ambiente para o padrão português, incluindo no programa a biblioteca local.h e aplicando a instrução de configuração setLocal para o idioma português. Uma outra coisa que podemos fazer para deixar o programa mais elegante é definirmos uma constante para representar o valor do π radiano. Veja que o valor do π aparece diretamente na fórmula. Seria mais adequado criarmos uma constante para representá-lo. Podemos fazer isso empregando uma diretiva define antes da estrutura main. Nessa diretiva, devemos dar um nome para a constante π e em seguida atribuir o seu valor. E assim podemos utilizar na fórmula o nome da constante no lugar do seu valor. Agora, lembre-se de que os nomes das constantes devem obedecer às mesmas regras que usamos para os nomes de variáveis, ou seja, devem ser formados apenas por letras do alfabeto inglês, números e underline. Outra coisa que podemos fazer para dar mais elegância ao programa é substituir o artifício de multiplicar o raio por ele mesmo por uma função de potenciação.
Para isso, devemos incluir no programa a biblioteca matemática math.h para que tenhamos acesso a uma função específica de potenciação chamada PAL. Então, no início do programa, vamos inserir uma diretiva include para a chamada da biblioteca math.h e vamos também alterar a fórmula usando a função PAL no lugar da multiplicação do raio por ele mesmo. Veja que a função PAL requer dois parâmetros. O primeiro é a base, que nesse caso é a variável raio, e o segundo é o expoente, que neste caso é o 2. Dessa forma, teremos como resultado da função o raio ao quadrado. Veja que agora o nosso programa ficou um pouco mais elegante, com um aspecto mais profissional. Um outro detalhe que eu gostaria de comentar é a possibilidade de se escrever 2 ou mais comandos em uma única linha física do programa, como por exemplo dessa forma. Veja que eu coloquei na mesma linha os comandos printf e scanf. Lembre-se de que os comandos devem ser finalizados com ponto e vírgula. E nesta outra linha, eu coloquei a instrução para o cálculo da área e o comando printf para exibir o resultado desse cálculo. Você pode usar esse recurso sempre que quiser, mas tome cuidado para não abusar, pois o seu código pode perder a legibilidade, ele pode se tornar um pouquinho confuso. Agora, vamos falar sobre um outro recurso muito importante para ajudar na questão da legibilidade do código. Mas afinal, o que é essa tal legibilidade? Bem, um programa, para ser considerado bom, deve atender dois princípios básicos. O primeiro é a questão da funcionalidade, ou seja, o programa deve funcionar como esperado. Por exemplo, se eu construir um programa para calcular a área de um círculo, então esse programa deve me dar como resultado a área do círculo corretamente calculada. O segundo princípio é a questão da legibilidade, ou seja, o código-fonte deve ser escrito de forma que se possa entendê-lo, fazendo uma simples leitura das suas linhas. Para tornar o código legível, é preciso dar nomes sugestivos às variáveis, usar a indentação, ou seja, o deslocamento da margem ou das margens, para organizar a estrutura do programa, e usar o bom senso. Para ilustrar o princípio da legibilidade, eu vou apresentar o programa do cálculo da área do círculo em 5 versões com níveis de legibilidade diferentes. Esta primeira versão é considerada boa. Veja que, batendo o olho no código, é possível saber facilmente o que o programa faz. Esta segunda versão também é considerada boa. A diferença é que o programador não usou uma constante para definir o valor do π. Esse valor é aplicado, como você pode ver, diretamente na fórmula. Agora, esta terceira versão é considerada meio ruim. Além da falta da constante π, o programador deu nomes não sugestivos às variáveis. Ele usou xy para representar o raio e a área. E esta quarta versão já é considerada ruim. Veja que, além dos vícios anteriores, o programador não teve nenhuma preocupação com a indentação do código. As margens foram distribuídas de maneira totalmente aleatória. E para finalizar, temos a versão Deus me livre. Por incrível que pareça, essa coisa funciona. Mas veja o estilo maluco que o programador usou. Sem comentários. E por falar nisso, outro recurso muito usado para deixar o programa mais legível são justamente os comentários. São textos que podemos escrever dentro do código para documentar o programa, sem interferir na sua lógica ou no seu funcionamento. Temos duas formas para introduzir comentários no programa. A primeira é usar os caracteres barra asterisco antes do texto e asterisco barra depois do texto. Com essa forma, podemos escrever comentários usando várias linhas, como nesse exemplo. Observe que eu escrevi no início do código um texto introdutório que informa o nome do programa, uma breve descrição, o nome do autor e a data de criação. Eu iniciei o comentário com os caracteres barra asterisco e finalizei com asterisco barra.
Dessa forma, você pode escrever o que quiser sem nenhuma preocupação, pois a lógica e o funcionamento do programa não sofrerão nenhuma alteração. Agora, a segunda forma de se escrever comentários é usar os caracteres barra antes do texto. Dessa maneira, o comentário deve ocupar apenas uma linha, como nesse exemplo. Veja que eu escrevi um texto informativo precedido por 2 barras. Nesse caso, não há necessidade de indicar o final do comentário. Ele termina juntamente com a linha. Poderíamos também ter usado os caracteres barra asterisco e asterisco barra para delimitar esse texto. O efeito é o mesmo. Eu poderia também ter usado os caracteres barra em cada uma das linhas do comentário inicial. Também dá no mesmo. Então, fique à vontade para usar comentários onde você achar necessário. Antes de fechar esta unidade, vamos falar um pouquinho sobre os operadores aritméticos que são aplicados para a elaboração de expressões matemáticas. A linguagem C nos oferece 5 operadores aritméticos. O sinal de mais, que representa a adição, o sinal de menos, que representa a subtração, o asterisco, que representa a multiplicação, a barra, que representa a divisão, e o sinal de percentual, que representa o resto da divisão inteira, também chamado de módulo. Agora, é importante salientar que os operadores aritméticos são nativos da linguagem, ou seja, para usá-los não precisamos incluir nenhuma biblioteca. Diferente das funções matemáticas como raiz quadrada, a potenciação, o seno, o cosseno, que para usá-las precisamos incluir no programa a biblioteca math.h. Outro detalhe importante, que eu devo destacar, é que a prioridade de execução dos operadores é a mesma da matemática clássica, ou seja, primeiro realiza-se a multiplicação ou a divisão, a que vier primeiro, e em seguida realiza-se a adição ou a subtração, também a que vier primeiro. Agora, a operação de módulo tem prioridade sobre as demais. Podemos também usar parênteses dentro de uma expressão matemática para determinarmos a prioridade de execução. Veja alguns exemplos. Temos aqui uma expressão simples onde a variável m recebe o resultado de 2 mais 6 mais 4 dividido por 2. Obedecendo à prioridade dos operadores, a primeira operação será a divisão de 4 por 2. E em seguida serão realizadas as adições que resultará no valor 10. Agora, neste outro caso, eu estou usando parênteses para alterar a prioridade das operações. O computador realizará primeiro o que está entre parênteses e depois a operação de divisão. Veja que não existe nenhum segredo. Os conceitos aplicados nas expressões matemáticas da linguagem C são os mesmos que aplicamos na matemática clássica. A diferença está apenas no uso de níveis de parênteses no lugar de colchetes e de chaves que usamos nas expressões numéricas tradicionais. E por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço e não deixe de acompanhar a próxima unidade da série Técnicas de Programação. Até lá!